Olá pessoal, que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Sou Elisete Rigol, terapeuta prânica, cromoterapeuta, taróloga, enfim, trabalho com várias técnicas de terapias alternativas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo, compartilhando e se inscrevendo em meu canal. Agradeço de coração. Hoje eu quero quero compartilhar com vocês informações sobre mensagens espíritas e também sobre influências espirituais, como que os espíritos interferem no nosso dia a dia. Começando então pelas mensagens espíritas. Eu sou médium e recebo muitas mensagens espíritas. Até daqui uns dias eu vou começar a compartilhar com vocês algumas mensagens que eu ainda não encontrei o destinatário. Então vou compartilhar ela nas redes sociais para que ela chegue mais rápido ao destinatário. Então, o que acontece nas mensagens espíritas? Então, o familiar procura o médium para saber notícia do seu ente querido, como ele está, aonde que ele está, se ele está bem, e o médium passa essa informação. Só que o que acontece muitas vezes, o médium ele não está preparado, ele não tem a habilidade para saber se aquele espírito que realmente está ditando aquela mensagem é o verdadeiro espírito. Muitas vezes há espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões, enfim, espíritos maldosos, que eles usam o nome de outro para passar a mensagem ao familiar. Então o que acontece? Esse espírito maldoso, ele acaba ficando junto com aquela pessoa, com aquele familiar que veio pedir a informação do seu ente querido, porque ele não é o ente querido da pessoa. Ele está passando informações concretas, coisas corretas que realmente aconteceu, só que não é o espírito verdadeiro. Então a pessoa sai dali do médium tranquilo, achando que aquela mensagem é do seu ente querido. Só que isso não cabe ao familiar saber, cabe ao médium saber identificar. Uma das situações que acontece quando há o desencarne há pouco tempo, são raros, muitos raros os espíritos que vêm em pouco tempo deixar alguma informação. Tem que ser um espírito muito evoluído, um espírito de luz, enfim, são raros. Normalmente o espírito demora para passar uma mensagem, demora para passar uma informação. Eu, de tantos anos que recebo mensagens, são muito poucas mesmo, as mensagens que eu tenho de pessoas que desencarnaram e logo deixaram uma mensagem. Então eu lembro que o tempo mais curto que eu tenho é de um menino que fazia 15 dias que ele tinha desencarnado. Outra mensagem do menino Bernardo, também fazia pouco tempo. E mais uma outra que eu não me recordo agora, que talvez fizesse menos de um ano. Mas a maioria é de muito tempo de desencarne. Então, tenho até o pai do meu marido, ele fazia 10 anos que ele era desencarnado quando ele mandou uma mensagem para ele, né? Então, são raros, muito raros as mensagens de espíritos com pouco tempo de desencarne. Então eu pediria assim para as famílias, para os familiares, que quando procurarem o centro espírita, tem muitos centros espíritas sérios, tem muitos centros espíritas que eles realmente sabem o que estão fazendo, que seguem
o que tem que seguir, as regras que tem que seguir, e vão dar a informação correta. Mas tem muitos médiuns que eles não têm ainda essa percepção e acabam passando a informação de um espírito zombeteiro, de um espírito brincalhão, e ainda o familiar acaba levando consigo esse espírito para o seu lar e acaba sofrendo influências espirituais também. Então, porque nós, a todo momento nós estamos rodeados de espíritos, né? Tipo, eu estou a todo momento rodeada de espíritos e eu tenho essa noção e eu vejo cada um que está aqui ao meu redor. Mas a maioria das pessoas não tem essa sensibilidade. Outros sentem que tem alguém, começa a sentir arrepio, começa a sentir um gelo, começa a sentir alguma coisa de diferente. Tem essa sensibilidade de uma forma diferente. Mas a todo momento nós estamos rodeados de espíritos. Então, assim, e eles interferem muito na nossa vida. Então, quando for procurar essa mensagem do seu familiar, procure um médium sério, né? Procure um médium. Uma dica que eu dou sempre você vai lá, marca um horário e vai ser atendido pelo médium, o médium já vai te dar a mensagem do seu ente querido. Gente, isso é raro, como eu falei antes. Pode ter, a maioria dos casos, espíritos brincalhões que vêm ali. Outra coisa, mensagens espíritas não podem serem cobradas. Jamais podem serem cobradas. Isso é um dom que Deus nos deu, nós não podemos cobrar para passar essa mensagem. Então, assim, tenham cuidado com isso, tenham cuidado onde vocês vão buscar essa informação, né? Para não prejudicar a evolução também do seu ente querido, porque ele vai sofrer sabendo que você quer informação e ele não está ainda preparado para vir te dar essa informação, né? Então, assim, tenham muito cuidado aonde vocês vão buscar essa informação, porque as influências espirituais que temos no nosso dia a dia já não são fácil nós contornarmos isso. Imagina você ainda buscar, né, um espírito maldoso, que muitas vezes pode até ser um desafeto ou dessa ou de outras vidas, que ele vai procurar te influenciar para o mal, pode ter certeza disso. Então, existem muitas influências espirituais no nosso dia a dia. Então, se nós não estarmos bem, não estarmos conectados com Deus, vamos sofrer esse tipo de influência espiritual. Eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu em minha família há um tempo atrás, há uns anos atrás. Eu tinha uma irmã, eu tenho uma irmã que ela, com 15 anos, ela começou a ter convulsão. E era uma convulsão, assim, nós nos apavorávamos muito de ver a maneira como ela ficava, né? Babava muito, né? Nós perdia a noção, ficava toda torta. E foi ao médico, estava tratando a convulsão, só que não tinha êxito, não melhorava. Aí uma vez deu uma convulsão tão forte nela que, ela ficou inconsciente, ela não acordava, né, e nós apavorados com o que estava acontecendo. Daí meu pai na época levou ela, na época morávamos em Santo Ângelo, então não conseguimos consulta para aquele momento, né? E nós apavorados, levamos ela em Santa Rosa, que é uma cidade vizinha. Chegando lá, ela inconsciente, o médico atendeu, fez todos os exames e, né, mandou-nos embora, que pela medicina normal, tradicional, ela estava bem, não tinha nada. Então até o próprio médico orientou que buscássemos um outro tipo de ajuda. Daí isso era num dia que nós tínhamos sessão espírita. Na época eu estava iniciando na doutrina espírita, já auxiliava no passe, enfim. Pedi para o meu pai que levasse ela no centro espírita, no qual eu estava começando a trabalhar.
Sociedade Espírita Allan Kardec em Santo Ângelo, na qual eu trabalho até hoje. E na época meu pai levou ela no colo, porque ela não caminhava mais, ela travou, né, os membros inferiores, não caminhava. E chegando lá, pedimos um passe especial para ela, né? Nós ficamos entre 7, na hora do passe especial, 7 médiuns, e entre os médiuns tinha a pessoa que fazia a doutrina do espírito. Lá pelas tantas, um dos médiuns incorporou. Eu nunca tinha presenciado uma cena daquelas, até hoje, nunca mais eu presenciei. O médium ficou todo torto, ele urrava que nem um animal, que nem um bicho. E daí a pessoa que fazia a doutrina, né, a dona Clotilde, na época, uma senhora muito iluminada, muito entendida do assunto, ela buscou conversar com esse espírito, e esse espírito não queria conversa, ele falava que ele queria matar a minha irmã, que aleijada ele já tinha conseguido deixar ela, né? Então, pois ela não caminhava, que ele queria acabar com a vida dela. E realmente, e ali fomos conversando, fomos fazendo prece, a pessoa que fazia a doutrina foi conversando com o espírito, foi pedindo para ele o porquê. Ele só falava assim, que ela sabia o que ela tinha feito para ele, que ele demorou, mas que ele havia encontrado ela e que agora ele queria matá-la. Então, depois de muita conversa, a média orientadora, a doutrinadora, pediu a minha irmã que pedisse perdão para ele, né? A minha irmã pediu perdão mesmo não sabendo o porquê que ele queria fazer aquela maldade para ela. Ela pediu perdão e ele disse que não perdoava, que ele não ia perdoar. E daí ali, aos poucos, a pessoa que fazia a parte doutrinária foi conversando com ele, foi fazendo prece e foi explicando para ele que ela estava já noutra vida, que ela estava pedindo perdão a ele, ela estava sendo humilde, então que ele a perdoasse, que ele precisava seguir para a luz. Então, e ali foi longa a conversa com ele, foi longa. Ela teve que chamar os guardiões para proteger minha irmã, porque teve um momento que ele quis, né, chegou assim nela, e no momento que ela chamou os guardiões para que afastassem ele, né, porque ele estava com muita raiva, assim, ele parecia um bicho, assim, e ele estava torto, assim, o corpo físico, o corpo dele, assim, o corpo do médium estava todo torto. Então, depois de um certo tempo, a dona Clotilde, ela pediu pela mãe desse espírito, se ela pudesse vir auxiliar, que o filho estava precisando de ajuda. Então, daí nesse momento, a mãe incorporou num outro médium, e daí começou a pedir pro filho que perdoasse minha irmã, que fosse buscar luz. Então daí nesse momento ele foi amolecendo. Daí, enfim, para encurtar a história, nós ficamos em torno de 3 horas no centro espírita, e a minha irmã saiu de lá andando, e até hoje ela nunca mais teve uma convulsão. Então eu quis citar esse exemplo para vocês verem como o espírito influencia na nossa vida. Se nós não estamos bem, se nós não estamos buscando a luz, se nós não estamos conectados com Deus, né, então assim é mais fácil para o espírito interferir em nossa vida, em nosso destino, em nosso caminho. Então, pessoal, isso era o que eu quis comentar com vocês hoje. Então, para estarmos sempre sintonizados com Deus, então não buscar, né, essa informação das questões das mensagens espíritas, normalmente assim, esperem o médium entrar em contato, ou se vão na casa espírita,
Muitas casas têm as sessões mediúnicas que são abertas, né? Daí ali o médium vai chamar, né? Tem uma mensagem para fulano de tal, do fulano. Então, assim, que não é, né? Aí não é aquela coisa do espírito que está se passando pelo outro, né? Então é realmente aquela mensagem, é a mensagem ditada pelo espírito correto. Então, pessoal, eu espero que eu tenha transmitido para vocês essa informação que seja útil, e quero agradecer novamente, então, a todos vocês, né, que estão curtindo, compartilhando, se inscrevendo, e inscreva-se lá em meu canal. Então, muito obrigada, agradeço de coração a todos. E espero que essa mensagem de hoje tenha sido muito útil. Até o próximo vídeo.